Boa tarde a todos. Meu nome é Américo Diniz Carvalho, eu sou CEO e diretor técnico da RSE Consultoria. Eu gostaria de agradecer a participação de todos em mais um evento que nós estamos organizando com foco em disseminar conhecimento, disseminar tecnologia na área de análise e gestão de risco. Hoje, eu e Rafaela, nós vamos estar conversando com vocês sobre análise de consequências e vulnerabilidade, onde nós vamos estar trazendo a experiência da RSE Consultoria e a TNO Gexcom, que é uma empresa, a TNO, uma empresa holandesa, onde a RSE tem uma parceria aqui no Brasil na área de software e na área de estudos de risco. Bom, dando continuidade à série da programação de webinars da RSE Consultoria, nós já realizamos 3 no mês de abril e hoje, 22 de abril, vamos estar fazendo de análise de consequências e vulnerabilidade, como mencionei, e vamos fechar essa primeira programação de webinars do mês de abril com o fechamento do plano quinquenal, né, a importância de uma gestão eficaz no plano quinquenal, como estratégia para garantir que todo o investimento feito nas análises de risco, etc., surtam, de fato, resultados para a organização. As premissas para o nosso webinar, então, nós temos o chat, vocês já participaram e verificaram que as perguntas são endereçadas ao chat, e temos um colega, o Danilo, que ao longo da apresentação ele está anotando as perguntas e no final da apresentação ele vai passar para nós as perguntas e nós vamos buscar debater e trocar ideias sobre os comentários e perguntas de vocês. Bom, antes de iniciarmos especificamente a falar sobre as técnicas de estudos quantitativos de risco, eu gostaria de fazer 4 reflexões importantes. Né? E pensem, cada um dentro da unidade a qual trabalha, ou mesmo que não trabalhe numa unidade específica, se na unidade em que você trabalhou, se você conhece os potenciais danos das matérias-primas e demais produtos e energia que existem na sua empresa, na unidade a qual você trabalha. Você sabe distinguir a criticidade das unidades operacionais em relação ao potencial de dano dessas unidades? O que é um potencial de dano? Ao você ter a liberação de um produto ou uma energia para a atmosfera, que potencial dano às pessoas, às instalações, ao meio ambiente, à reputação da companhia, esse acidente pode causar? E daí você consegue estratificar e conhecer e separar claramente quais as unidades ou sistemas mais críticos e menos críticos. Você conhece os potenciais alcances e danos dos cenários existentes? Como falamos, temos processos, produtos dentro das instalações e energia dentro dessas instalações. Quando essa energia, por um problema operacional ou uma falha qualquer, é liberada, essa energia ou esse produto é liberado, o alcance desse cenário precisa ser entendido a fundo, para que nós possamos não apenas conhecer os potenciais danos, mas também que ações mitigatórias, etc., precisam ser feitas para reduzir a consequência desse acidente propriamente dito. Estamos conscientes, né, se as proteções existentes, preventivas e mitigadoras do cenário indesejado, elas são necessárias e suficientes para manter o risco dessa unidade dentro dos critérios de aceitabilidade de risco, na legislação requerida, no local onde a sua instalação está operando. Enfim, para explicar um pouco dessas reflexões, né, desses temas, e fazer cada um de nós pensar como nós estamos dentro das organizações que conhecemos, como a nossa organização está em relação a esses tópicos, nós vamos estar discutindo a seguir alguns temas relacionados à modelagem de efeitos e estudo quantitativo de risco.
Bom, a RSE, nós, há alguns anos atrás, criamos o Centro de Serviço, Pesquisa e Desenvolvimento em Estudos Quantitativos de Risco, onde o objetivo, né, o nosso foco é garantir que os estudos quantitativos de risco que são produzidos, né, eles sejam precisos, eles sejam entendidos pelos clientes, entendidos pelas funções que estão dentro das empresas e que eles sejam eficazes. Para quê? Para que o dono do risco, ou seja, a primeira linha de defesa do cliente ou a segunda linha de defesa, ao receber esses estudos quantitativos de risco, eles saibam o que fazer no pós-recebimento desses estudos para melhorar a gestão de risco da empresa. A nossa área, que chamamos do CESP, né, EQR, que é esse Centro de Estudos Quantitativos de Risco, ele realiza estudos quantitativos de dispersão, né, efeitos físicos, químicos, calcula risco social e risco individual, realiza treinamentos na área de LOPA, estudos de vulnerabilidade, dispersão de efeitos, análise quantitativa de risco. Damos os treinamentos nos softwares, no Effect e no Risk Curves, da TNO, né? Fazemos também e apoiamos para as empresas no Brasil ou na América do Sul a comercialização e implementação dos softwares dentro dessas empresas. Apoiamos pesquisa e desenvolvimento, né, com aplicações especiais em estudos quantitativos de risco, ou até apoiamos teses de mestrado, doutorado, enfim, relacionado a esse tema. E criamos, opcionalmente, para alguns clientes que temos contratos de longa duração e contratos para a realização de estudos quantitativos de risco, um tech center específico de apoio a esses clientes para, após o estudo qualitativo, avaliar se as recomendações oriundas desses estudos qualitativos elas são eficientes, são eficazes e se realmente são necessárias. Nesse momento, né, nesse trabalho do Tech Center, milhões de reais podem ser economizados dentro de um conceito de business case. E esse último item eu queria dar um tratamento especial, que é o processo de certificação de segundo nível internacional pela TNO, ou seja, fazemos um estudo de risco aqui no Brasil, estudo quantitativo de risco ou da modelagem de efeitos, e para cenários extremamente críticos, tipo cenários que extrapolam os limites da empresa, que tem um grande potencial de fatalidades da comunidade, de empresas vizinhas, etc., nós temos a possibilidade de criar tipo um selo de certificação, de segundo nível de certificação, e esse segundo nível de certificação, é importante trazer isso para o Brasil, que na Europa já é exigido. Hoje, na Europa, qualquer estudo quantitativo de risco feito pela empresa dona do risco, e esse cenário extrapole o limite de bateria, extrapole o limite da empresa, potencialmente causando um dano à comunidade, é exigido um second certification, que é exatamente uma validação por um órgão isento daquele estudo, que o estudo está ok, que as informações estão adequadas, etc, etc. Então, esse último item é extremamente importante e, inclusive, em relação à compliance, eu recomendo bastante que, para os cenários mais críticos das empresas, haja esse processo de certificação de segundo nível. Bom, por que se realizam os estudos quantitativos de risco? O foco principal é o quê? É a prevenção de perdas operacionais e empresariais, né? Com foco nessa proteção à integridade das instalações, das pessoas e do meio ambiente e, óbvio, por questões de compliance, por questão de risco empresarial, assegurarmos o atendimento a todos os requisitos legais requeridos no país, no estado ou no município relacionado às questões de produtos e processos perigosos. A AQR, falando de uma análise quantitativa de risco, qual o objetivo da AQR? Então, o objetivo principal da AQR é nós identificarmos, através dos cenários de acidente existentes, identificados na metodologia qualitativa, no RASOP, no Análise Preliminar de Perigo, simulado eventualmente através do estudo de modelagem de efeitos, que nós vamos estar vendo a seguir, nós fazemos uma
integração, uma seleção dos cenários que vão para a AQR, e com isso nós conseguimos calcular o risco daquela unidade industrial. O risco como um todo, considerando o quê? Uma integração ponderada de todos aqueles cenários de maior consequência, né? Porque o resultado da AQR é uma avaliação do resultado do risco social ou do risco individual, que nós vamos ver o que é, à luz do critério de aceitabilidade de risco definido pela legislação. Então, se esse risco ele dá aceito ou moderado ou não aceito, nós vamos ver o que precisa ser feito para atender a esses requisitos. Bom, o critério de aceitabilidade para risco social, ele hoje principalmente, ele é dado não apenas pelo risco social médio, que é um número que sai de output, de saída do estudo do risco, de análise quantitativa de risco, mas é a geração de uma curva que chamamos FN, que é a frequência versus o número de fatalidades. Então, esse gráfico, ele é definido, nesse caso específico, é um requisito legal de uma das legislações ambientais no nosso país, onde você tem para determinado número provável de fatalidades, a frequência qual é, e com isso nós vamos ter uma curva, né, daquela unidade e vai se verificar se aquela unidade especificamente, integrando todos os cenários, ou melhor, os cenários que são elegíveis aí à AQR, né, integrando todos esses cenários, o resultado dos estudos de risco de todos esses cenários, se mesmo assim o risco social dessa unidade atende ao critério de risco, ou seja, o desejável é que a curva ela esteja abaixo dessa linha verde. Se a curva ela está acima da linha vermelha, ou seja, a unidade não atende aos requisitos legais requeridos para o critério de risco social. Se a curva está aqui entre a linha verde e a linha vermelha, recomendações são necessárias para que essa curva reduza e que ela fique, de preferência, abaixo dessa linha verde. Bom, o outro parâmetro que é utilizado é o critério de aceitabilidade para o risco individual. E o que é o risco individual? As pessoas confundem muito o que é o risco social e o risco individual. Então, o risco individual é a frequência esperada, né, numa base anual, a base é ano, e o indivíduo situado em um determinado local, né, ele possa sofrer um certo dano. E esse certo local ele é interno ou externo. Então, às vezes, as pessoas confundem, o risco individual é só para dentro da unidade, o risco social é para fora da unidade. Não. O risco individual você considera tanto para dentro quanto para fora. Tá? E aí você também, ao encontrar esse resultado do risco individual, nós temos que buscar enquadrar se esse risco individual ele está numa região aceitável, sem questionamentos, numa região alarme ou numa região inaceitável. Qual o objetivo de uma análise de vulnerabilidade? Né? Então, nós saímos da AQR, eu vou, inclusive, explorar um pouco mais a AQR na próxima semana, quando nós formos discutir, debater sobre o plano quinquenal, ou seja, o ciclo de análise de risco. E aí, o objetivo da análise de vulnerabilidade, que é representado por essa figurazinha aqui, que significa no centro, o ponto de liberação, né? Ou seja, o ponto de onde houve a liberação da energia ou do produto que gerou o cenário. E essa metodologia ela consiste de simulações, né, de modelos matemáticos e técnicas para se estimar qual o potencial de atingimento, ou seja, os efeitos oriundos dessa liberação, efeitos danosos, né, em determinado alcance, em determinada distância. Né? Importante entender que essas simulações são as liberações acidentais, são liberações agudas, né? E elas geram efeitos físicos
que pode ser causar, tipo, sobrepressão, irradiação térmica, formação de nuvem explosiva, inflamável, liberação de gases tóxicos, etc., que podem causar danos às pessoas e ou instalações. Bom, essa extensão, ou seja, esse dano potencial causado, ele é exatamente essa relação entre a intensidade do efeito, que é o quê? Está relacionado ao tipo e características de perigo do produto e a energia que existe dentro do sistema. Quanto mais energia, eu tenho um maior alcance. Quanto menos energia, eu tenho um menor alcance. E também aos impactos, aos efeitos das próprias condições ambientais que circunvizinham a instalação. Bom, aqui dentro de uma visão lúdica e mais simples, né, a gente trazemos uma reflexão sobre o fluxo do que é o estudo de vulnerabilidade, né, onde ele inicia de um cenário de ruptura ou um vazamento. Qual a diferença de ruptura para vazamento? Ruptura, a liberação abrupta do inventário, se for um vaso, ou a liberação de grande quantidade, se for uma linha. Com isso, eu posso ter uma explosão física, né? Se for a ruptura de um vaso. Se for a ruptura de uma linha, eu vou ter uma grande liberação durante um tempo, né? Isso tem uma taxa de liberação. E aí você simula se é uma explosão física, se é uma liberação de material perigoso, inflamável ou tóxico. E essa liberação, em função das características do produto e características do sistema, eu posso ter um produto com pouca volatilidade, é líquido, né? Volátil ou um gás. Em função disso, eu terei diferentes modelos de simulação. Se for um gás, nós vamos gerar os modelos para descarga desse gás, fazer os modelos de simulação da dispersão desse gás na atmosfera, simular os modelos de incêndio e explosão e calcular os efeitos físicos. Se for um material volátil, nós vamos ter esse material liberando, tendo um líquido com liberação e formação de nuvem, e com isso fazendo as duas simulações em função de uma taxa de evaporação desse produto numa poça formada. Com isso, fazemos modelos de dispersão atmosférica, também fazendo modelo de incêndio e explosão, calcula os efeitos físicos relacionados no momento do incêndio, irradiação térmica. No caso de formação de nuvem explosiva e explosão, o efeito de sobrepressão, e também identificamos, em função da formação dessa nuvem, caso o produto seja tóxico, os limites e concentrações de letalidade em função do tempo de exposição das pessoas a esse produto tóxico. Deve-se levar em consideração, após a simulação dos efeitos, os modelos de vulnerabilidade, né, que é as diferentes simulações para esses efeitos em função dos diferentes níveis requeridos que vão ser simulados, que nós vamos comentar na frente, e com isso se calcula as áreas vulneráveis. Rafaela, por favor, continue. Bom, pessoal, boa tarde. Então, a Américo já fez uma boa abertura do que nós vamos falar hoje, né? Fez um overview do que seria uma análise de consequências, vulnerabilidade e análise quantitativa de risco. E nós vamos começar, né, entrando na técnica propriamente dita, nós vamos começar entendendo quais as principais aplicações, né, das ferramentas de modelagem de consequências e análise de vulnerabilidade. Então, nós separamos aqui algumas aplicabilidades. A primeira delas é a ratificação da percepção qualitativa da severidade das consequências dos cenários acidentais identificados em análises anteriores, né, em análises qualitativas, como a PP e RASOL. Então, existem normas, né, existem legislações ambientais que já trazem como referência matrizes de risco, matrizes de aceitabilidade de risco. Várias companhias já têm a sua própria matriz de aceitabilidade de risco e na própria matriz, muitas vezes, já existe um indicativo, né, de quando o cenário ele é crítico ou catastrófico, né? Então, às vezes no estudo qualitativo de risco foi identificado um cenário
cuja severidade, cuja consequência foi classificada com severidade crítica ou catastrófica, ou seja, um cenário que foi submetido, foi elegido, né, eleito para ser submetido à análise de vulnerabilidade e, a partir dos resultados desse estudo, é possível ou confirmar a severidade que foi definida no estudo qualitativo ou então retificar. Então, só fazendo um paralelo com o estudo de Lopa, né? O estudo de Lopa, ele ratifica a percepção qualitativa da frequência, né? O estudo de vulnerabilidade, ele entra complementando essa outra, complementando essa análise, analisando sobre a ótica da severidade das consequências. Uma outra aplicação muito importante é a definição das áreas potencialmente vulneráveis aos sinais acidentais, identificando dessa forma regiões seguras. Então, essa é uma aplicação muito importante porque o estudo de vulnerabilidade ele entra como um subsídio fundamental para a elaboração de planos de emergência e para a elaboração, ou, né, se a companhia já tiver um plano de resposta à emergência, uma revisão, né, de plano de emergência e contingência contemplando os resultados desses cenários. Disso, as análises de vulnerabilidade, através das análises de vulnerabilidade, também é possível se realizar uma simulação dos efeitos que determinado acidente pode resultar em estruturas, em equipamentos, né? Então, isso aí possibilita uma integração entre os estudos de risco com a própria engenharia de riscos. E outra aplicação também muito importante é a priorização do atendimento de recomendações realizadas durante análises qualitativas de risco, possibilitando até mesmo a eliminação de recomendações que foram feitas, né, e foram consideradas como não eficazes, né, ou não muito eficientes, né, para a redução do risco de um determinado cenário. Bom, e contextualizando todos aqueles slides iniciais, né? Então, onde é que os cálculos de consequência e vulnerabilidade, eles são inseridos dentro do contexto das análises de risco. Então, inicialmente, nós temos a identificação de cenários acidentais, certo? Então, é feita uma priorização daqueles cenários que vão ser submetidos à análise de consequências e vulnerabilidade. Na sequência, são feitas as modelagens, né, de consequências e vulnerabilidade propriamente ditas. A depender dos resultados desses estudos, pode ser necessário a realização de estudos adicionais, focados para cálculos de frequências, né, e a própria análise quantitativa de riscos, que a América explorou bastante no início. Então, na verdade, esses estudos, essas ferramentas, né, elas não são isoladas, né? Elas estão linkadas entre si. Então, uma etapa vai puxando a etapa seguinte em função dos resultados obtidos. Então, se forem obtidos resultados que extrapolem os limites da instalação, muito provavelmente a empresa vai precisar realizar um estudo complementar, analisando não só as consequências, mas também as frequências de ocorrência de cada cenário, considerando também uma série de outros fatores, como distribuição populacional no entorno da empresa, possíveis fontes de ignição, para poder calcular o risco, né, o risco social individual da unidade, e a partir da comparação desse risco calculado com os critérios estabelecidos, seja por normas ambientais, seja por procedimentos da própria companhia, o risco ele vai ser avaliado, né? Se o risco for considerado aceito, ele vai deve ser gerenciado, né, no PGR da unidade. E caso o risco não seja considerado não aceito, medidas adicionais devem ser propostas para reduzir ou a frequência ou a severidade dos cenários. E aí, nesse caso, é retornado para o início, né, a retroalimentação, né, nesse fluxograma, e aí parte novamente para o cálculo de consequências e vulnerabilidade. Aqui nós trouxemos algumas referências, né, que são utilizadas para a elaboração desses estudos. Então, a identificação dos cenários acidentais, ela pode vir, seja a partir de... o ideal é que venha, né, de estudos qualitativos realizados anteriormente, certo? Para a modelagem de consequência e vulnerabilidade, nós utilizamos como principal referência os color books, né, que são os livros coloridos da TNO. Então, a TNO é uma referência mundial hoje em pesquisa e em desenvolvimento de estudos, né, voltados para análise de risco. Então, ela tem uma série de
de livros que trazem critérios, trazem parâmetros, premissas e modelos para poder realizar esses estudos. Ok? E, além disso, nós temos também os guidelines do CCPS e também normas ambientais que estão em vigor no Brasil. Então, aqui nós trouxemos os 4 livros, né, que chamam dos livros coloridos da TNO, onde existem, né, critérios, né, tanto para cálculo de frequências, para cálculo de distribuição populacional, traz toda a modelagem todos os modelos, né, os modelos matemáticos que são utilizados, que estão por trás de todos aqueles softwares, né, de modelagem de consequência e vulnerabilidade. Nós temos também como referência os guidelines do CCPS. E olhando, né, para o que temos de referência aqui no Brasil. Em vários estados do país, nós temos normas ambientais que são utilizadas como referência. Uma das mais importantes, né, e uma das mais antigas é a Resolução CETESB do Estado de São Paulo, mas nós temos, ainda na região sudeste, temos a resolução do INEA, que também traz parâmetros e traz critérios para avaliação de riscos de processo. Temos a resolução FEPAM no Rio Grande do Sul, e temos aqui na Bahia a resolução CEPRAM, que entrou em vigor em 2009, né? Recentemente ela foi revisada em 2017, e apesar de ser uma norma mais recente, né? É uma norma que tem se tornado cada vez mais forte, né? Cada vez mais utilizada em toda a esfera nacional. Então, não são todos os estados do país que têm uma resolução própria ou têm uma resolução que traga matriz de aceitabilidade de risco, que traga critérios de aceitabilidade para análise quantitativa de risco. Então, nesses casos, é possível buscar como referência normas de outros estados. Então, nessas situações, geralmente as duas normas que têm sido mais utilizadas são a resolução CEPRAM, da Bahia, e a norma CETESB de São Paulo. Bom, e também só esclarecendo um pouco, né, o conceito, né, antes de entrar na ferramenta propriamente dita, qual que é a diferença entre a modelagem de consequências e estudo de vulnerabilidade? Apesar de serem ferramentas que são aplicadas juntas, né, elas não são iguais, não são a mesma coisa, né? A modelagem de consequências, ela está voltada para a estimativa do comportamento decorrente da liberação de um produto químico ou de uma energia, né, de forma descontrolada, de forma acidental para o meio ambiente, por meio da aplicação de modelos matemáticos. O estudo de vulnerabilidade, por sua vez, ele vai estimar as áreas vulneráveis que têm potencial de ser atingidas, né, ou seja, que estão sujeitas a sofrerem os efeitos decorrentes daquela liberação acidental. Então, quando nós estamos falando de efeitos físicos, né, nós estamos falando de efeitos de sobrepressão, né, efeitos de formação de nuvem tóxica, efeitos de radiação térmica. E aí, esses efeitos, né, o que vai dizer que tipo de efeito físico que vai decorrer daquela liberação está muito associado às propriedades físico-químicas, associado também, né, e fundamentalmente às propriedades físico-químicas dos produtos envolvidos, como nós vamos ver lá na frente. Um outro conceito importante, se eu não me engano, eu vi essa imagem aqui em um dos primeiros slides que o Américo apresentou, né? Nós trouxemos ele, demos um zoom nele, para trazer um outro conceito importante que é muito utilizado na aplicação dessas metodologias, que é a diferenciação entre área vulnerável e área afetada, certo? O que seria a área vulnerável? A área vulnerável é toda aquela área que tem potencial de ser atingida caso aconteça uma liberação acidental de produto químico ou de energia, certo? Então, assim, nessa figura aqui, ela está representando essa área rachurada em azul. A área afetada, por sua vez, né, uma área menorzinha que está rachurada aqui em vermelho, ela representa a área que tem maior probabilidade de ser atingida caso aconteça uma liberação. E o que vai diferenciar a área afetada da área vulnerável? Bom, principalmente, né, quando nós estamos falando de formação de nuvem, seja a nuvem tóxica ou a nuvem inflamável, essa área afetada ela vai variar em função das condições atmosféricas, né, principalmente da direção preferencial do vento. Então, quando nós fazemos um estudo
né, por segurança, nós mostramos essas duas áreas. Nós mostramos a área vulnerável, né, destacamos a área, né, destacamos a direção da nuvem em função da direção preferencial do vento, mas como não temos como prever em qual direção que o vento vai estar no momento que acontece a liberação, é prudente que se demarque também toda a área que potencialmente vai ser atingida. E para o cálculo, né, para a definição dessa área vulnerável, né, que seria a análise de vulnerabilidade propriamente dita, é o output da análise de vulnerabilidade, são utilizados modelos matemáticos, né, que requerem também a utilização de softwares específicos, né, e desenvolvidos para esse fim. Então, na RSE, nós utilizamos o software Effects, desenvolvido pela TNO, Safety Software, né? Então, como eu falei, a TNO é uma referência, né? É uma referência mundial, né? Em estudos, em elaboração de estudos de análise de risco e no desenvolvimento de softwares voltados para análise de risco, certo? Então, não só o Effects, mas vários outros softwares que são comercializados, né, que existem hoje no mercado, eles trazem dentro deles modelos que foram desenvolvidos com base naqueles livros coloridos da TNO. E antes de começar o estudo, né, quais seriam os documentos necessários, né? Então, quem vem nos acompanhando nas últimas semanas, né, sabe que sempre antes de começar o estudo é necessário maturar, né, o cenário, conhecer melhor o processo envolvido, conhecer melhor a companhia. Então, para isso, é feito todo um trabalho antes de se iniciar a análise, né? É feita uma solicitação de documentos e análise desses documentos para que se entenda melhor os cenários a serem analisados. Então, esses documentos incluem fluxograma de processo, NIDs, memorial descritivo dos processos, layout das instalações, fotos aéreas, né? Análise de risco realizadas anteriormente, matrizes de aceitabilidade de risco da companhia, se a companhia não tiver, né? É utilizada a matriz de aceitabilidade de risco do órgão ambiental. Nesse ponto aqui é importante destacar que não tem problema algum utilizar a matriz e critérios de risco, né, da própria companhia, desde que eles sejam tão ou mais restritivos do que os critérios e do que a matriz de aceitabilidade de risco proposta pela legislação ambiental do estado em que a unidade está instalada. Outro documento importante, folha de dados de equipamentos, e um documento que não está listado aqui, mas que é fundamental para essa análise, são as FISPICs, né? As fichas de informação de produtos perigosos, ok? Bom, e como selecionar os cenários, né? Como é que é feito esse filtro dos cenários que vão para a análise de vulnerabilidade? Os cenários que são prioritários, né, que estão na primeira fila para serem submetidos a esse tipo de análise, são cenários de severidade crítica e catastrófica. Então, mais uma vez, nós partimos dos estudos qualitativos, né, realizados anteriormente, e utilizamos como referência as matrizes de aceitabilidade de risco da companhia ou do órgão ambiental para poder fazer esse filtro, né, para poder ver quais são os cenários prioritários. É sempre importante ressaltar que, diferentemente do estudo de RASOP, de APP e até mesmo da ferramenta de LOPA, a modelagem de vulnerabilidade, ela requer conhecimentos prévios, né? Então, geralmente, quando nós vamos aplicar a metodologia de LOPA e de RASOP, nós fazemos um alinhamento com o time, né? E rapidamente a equipe está pronta para poder aplicar a metodologia. Com a análise de vulnerabilidade é um pouquinho diferente, porque como nós vamos selecionar modelos matemáticos, é importante se ter o conhecimento, além do processo envolvido, se ter conhecimento também de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, né, de transferência de calor, porque todas essas matérias, né, elas vão estar envolvidas na seleção dos modelos. Então, a partir de um determinado evento iniciador, uma série de desdobramentos pode acontecer. Então, um produto químico, a depender das suas propriedades físico-químicas, né, ele pode formar diversos... essa liberação ela pode ter diversos desfechos. Então,
antes de começar a simulação, você precisa prever o tipo, você precisa definir o tipo de liberação, precisa definir se for um gás, por exemplo, se é um gás pesado, se é um gás leve, porque isso vai influenciar nos modelos de dispersão que nós vamos utilizar, né? O próprio estado físico do produto vai influenciar, porque também isso vai influenciar na seleção do modelo, né, de formação de nuvem, né? E também há outras propriedades físico-químicas dos produtos, né, se ele é inflamável, se ele é tóxico, vai influenciar também nos possíveis efeitos físicos, né, no possível desdobramento daquela liberação. Aqui nós trouxemos, né, alguns critérios, né, para níveis de efeitos físicos. Então, nós trouxemos como principais referências a resolução CETESB e a resolução CEPRAM, né? Lembrando que várias companhias têm os seus próprios procedimentos com seus critérios estabelecidos. Existem outras legislações ambientais no Brasil que também trazem critérios de aceitabilidade de risco, certo? Ou, desculpa, para critérios de aceitabilidade, de critérios de efeito, para níveis de efeitos físicos, certo? Então, para cada nível de efeito físico, essas normas, esses procedimentos, né, esses padrões, eles trazem como referência. Então, por exemplo, para incêndio em nuvem, né, geralmente, na verdade, todas as normas que eu já li até hoje, né, todos os procedimentos que eu já vi até hoje, eles são categóricos, né? Se ocorreu a formação aconteceu um incêndio em nuvem, quem tiver localizado, né, no raio, no range, né, na nuvem, no range entre o limite inferior de inflamabilidade, a probabilidade de fatalidade é de 100%. Então, quem tiver, né, na nuvem, dentro daqueles limites, a probabilidade de fatalidade é de 100%. Existem também critérios associados à radiação térmica, né, que estão associados aos efeitos físicos de incêndio em poça, jato de fogo, bola de fogo. Para a formação de nuvem tóxica também são estabelecidos critérios, lembrando que esses critérios, quando eles aparecem aqui em função de probabilidade de fatalidade, é importante, né, considerar tanto o nível do efeito físico, ou seja, se estivermos falando de radiação térmica, né, esse nível de efeito físico ele é expresso em termos de fluxo térmico. Se estivermos falando de nuvem tóxica, esse nível de efeito físico ele está associado à concentração de produto. E para cálculo dessa probabilidade de fatalidade, vai influenciar não só esse nível de efeito físico, como também o tempo de exposição. Então, o tempo de exposição ele também é crucial para poder definir essas áreas vulneráveis. Aqui nós trouxemos também critérios para a explosão. Pode passar, né? E existem também as tabelas anteriores, elas estão muito voltadas para a probabilidade de fatalidade e para efeitos sobre pessoas, mas também, como nós falamos nos primeiros slides, né, das aplicações, o estudo de vulnerabilidade, ele também pode trazer como output efeitos, né, tanto de radiação térmica quanto de sobrepressão, sobre estruturas, né, sobre equipamentos, né, sobre prédios. Então, o Green Book da TNO e o Manual Técnico de Avaliação de Consequências, né, que é elaborado pelo Banco Mundial, ele traz também como referências, né, alguns danos, né, que são associados para determinados níveis de radiação térmica, certo? Então, por exemplo, aqui, para efeito de sobrepressão, né? O efeito de sobrepressão em estruturas, né? Então, geralmente, quando nós estamos fazendo estudos, né, que envolvem efeitos de sobrepressão, o cliente sempre questiona, né? Poxa, mas ok, nós vimos os efeitos sobre pessoas, mas e se aquele nível de sobrepressão estiver atingindo um prédio administrativo, né? Se estiver atingindo um tanque de armazenamento, será que não existe essa possibilidade de você ter um efeito cascata, né? De você ter um colapso de alguma outra estrutura, né? Então, essa tabela, ela ilustra bem que sim, é possível que, em função de um determinado cenário, você tenha efeitos, né? Não só sobre pessoas, mas também sobre o próprio patrimônio, né? E também o próprio desdobramento desse cenário em um cenário mais grave. Que nós trouxemos para ilustrar, né, nós estamos falando de efeito físico, de modelagem,
né? Mas para facilitar essa visualização, nós trouxemos aqui um cenário acidental, né? É uma liberação de um líquido inflamável, certo? A partir da ruptura de um mangote ou de uma tubulação. Esse líquido inflamável, né, por se tratar de um líquido, ao ser liberado, vai haver a formação de poça, uma vez que ocorra a ignição, né, dessa poça inflamável, vai acontecer o efeito físico que nós chamamos de incêndio em poça. Então, nós trouxemos um vídeo para ficar mais fácil de visualizar como é que esse efeito se materializa. Então, não sei se vocês conseguiram notar, né? Mas aconteceu a liberação, aconteceu o fenômeno, né? Esse fenômeno está associado à radiação térmica e, além dos contornos para probabilidade de fatalidade, é possível visualizar no vídeo que o efeito físico ele se estendeu também para equipamentos e para instalações adjacentes, né? Nas proximidades de onde aconteceu o vazamento. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, o incêndio em uma estrutura que pode ser, por exemplo, um depósito de produtos químicos, né? Isso aqui é um clássico exemplo de um desdobramento de um cenário em um cenário pior. Então, pode até ser que esse cenário, né, para pessoas, né, se você pensar ali no incêndio em poça propriamente dito, ele tem uma consequência mais branda, mas considerando o possível desdobramento, pode ser um cenário que se desdobre, né, em um evento catastrófico. Bom, então, e nós estamos falando aqui da ferramenta, né, da análise de vulnerabilidade, como é que funciona, né? Então, como eu falei, nós utilizamos o software Effects, né? Mas o Effects e os outros softwares, eles funcionam praticamente da mesma forma, praticamente tem os mesmos modelos envolvidos. O que diferencia, né? A principal diferenciação entre eles é a interface, né, com o usuário. Geralmente, como é que esses softwares funcionam? Dentro deles existe um banco de dados, né, banco de dados de produtos químicos e de modelos matemáticos. Então, para começar uma simulação, é importante conhecer, a partir do conhecimento do cenário, definir os produtos químicos que vão estar envolvidos no cenário, definir dimensões de equipamentos, né, ou de tubulações, se for uma liberação a partir de tubulação, definir condições operacionais, condições meteorológicas, né, é um outro parâmetro que influencia muito nos resultados, nos cálculos. Então, para fazer essas definições, né, é importante mapear direitinho o cenário, conhecer o cenário bem e poder selecionar os modelos que vão ser utilizados. Então, modelos de liberação, modelos de dispersão, modelos de efeitos físicos, porque todos esses modelos eles vão ser conectados dentro do software, né? Então, uma vez definidos os inputs e selecionados os modelos, o software ele realiza os cálculos, as simulações e fornece como outputs resultados numéricos, gráficos e mapas. Então, aqui nós temos, né? Nós entramos com as dimensões de equipamento, produto químico e condições operacionais, selecionamos modelos de escoamento. Esses modelos, eles dão como output condições de taxa e vazão de saída. Entramos com dados meteorológicos que vão pegar o resultado das condições de descarga, vão combinar com os dados meteorológicos. Vai ser realizado o cálculo de dispersão e como output são dados os contornos para os efeitos físicos que nós selecionamos. Esse daqui nós trouxemos para ilustrar para vocês o Effects, né? Essa aqui é a interface do Effects. Então, é um software friendly, né? Nós costumamos dizer que ele é um software bem friendly, bem amigável. Do lado direito, do lado esquerdo, nós temos todos os nossos modelos, todos os parâmetros de entrada, né? Que são os inputs do software. Do lado direito, né, são apresentados todos os outputs, todos os resultados decorrentes da análise, né? Seja forma de gráficos, forma de tabelas,
forma de relatórios, que geralmente são exportados e anexados nos relatórios. Então, aqui, nós temos na parte superior barra de ferramentas, o menu, do lado esquerdo, seleção de modelos e o painel de inputs. Embaixo, os botões de comando. E do lado direito, nós temos os resultados gráficos ou tabelados. Bom, e quem vem acompanhando a gente nas últimas semanas ainda deve estar se lembrando ainda do cenário de cloro que nós estamos analisando. Então, a proposta é trazer esse cenário, né? Trazer esse cenário todas as semanas para que possibilite que vocês analisem ele sob diferentes óticas, né? Sob a ótica de diferentes ferramentas. Então, esse cenário, né, para quem não acompanhou nas últimas semanas, está associado à grande liberação de um produto tóxico, né, a grande liberação de cloro. Esse cenário ele foi analisado qualitativamente no RASOP, onde a sua frequência de ocorrência foi definida, foi classificada, e a sua severidade, a sua consequência, né, foi classificada em termos de severidade também de forma qualitativa. Então, 2 semanas atrás, nós analisamos sob a ótica, né? Nós fizemos a retificação dessa frequência por meio da ferramenta de LOPA e hoje chegou a hora de poder retificar a severidade definida nesse cenário. Que no estudo qualitativo foi definido como catastrófico. Então, nós estamos falando de um cenário envolvendo uma grande liberação de produto perigoso para a atmosfera devido à ruptura de uma tubulação. Então, nós estamos falando de um sistema de dosagem de cloro. Existem alguns cilindros de cloro que são conectados através de uma linha principal e o cenário considera a modelagem da ruptura dessa tubulação. Então, só para apresentar de forma rápida, né? Esses seriam os resultados decorrentes dessa liberação. Então, nós temos aqui, né, as áreas vulneráveis e as áreas afetadas, onde cada cor dessa, né, está associada a um critério, né, a um nível de efeito físico, né, a uma probabilidade de fatalidade. Nós trouxemos para o período diurno e para o período noturno, por quê? Para poder ilustrar que exatamente que para a formação de nuvens, né, como eu falei no início, para a formação de nuvem tóxica e nuvem inflamável, as condições meteorológicas elas são fundamentais, elas vão impactar de forma significativa nos resultados. Então, por que no período diurno, né, nós tivemos resultados muito menores do que no período noturno? Simplesmente pelo fato de que no período noturno, né, as condições atmosféricas elas são mais estáveis, né? Enquanto no período diurno, as condições atmosféricas elas são mais instáveis, se tem mais turbulência. E a maior turbulência na atmosfera ela favorece a dispersão da nuvem formada. Já no período noturno, quando você tem condições mais estáveis e uma menor turbulência atmosférica, o processo, né, de dispersão da nuvem ele é desfavorecido. Isso significa que a nuvem formada ela percorre distâncias maiores até se dispersar completamente. Então, por isso que, quando nós estamos falando de formação de nuvem, para período noturno, geralmente os resultados associados eles têm alcances maiores. Bom, e olhando aquela imagem, né, e tendo em vista os critérios, né, para classificação de severidade, né, claramente naquelas imagens nós podemos ver que é um cenário que ultrapassa os limites da companhia, né? Chega em comunidade, chega se tiver empresa vizinha, vai atingir também empresa vizinha, né? Então, claramente é um cenário catastrófico, ou seja, a análise de vulnerabilidade, nesse caso, ela ratificou a severidade que tinha sido definida no estudo qualitativo. Bom, então, o estudo de vulnerabilidade, ele ratificou a severidade como catastrófica, e agora, né, o que é que vamos fazer com esse resultado desses estudos, né? De que forma que esse resultado ele vai agregar na minha companhia. Bom,
como principais desdobramentos, nós podemos ter a necessidade de realização de estudo de LOPA, certo? Nós podemos ter a necessidade de revisão dos planos de emergência e de contingência da instalação, revisão de procedimentos de operação, priorização de atendimento de recomendações, certo? Necessidade de avaliação e gestão eficiente de determinadas barreiras existentes e também a análise de vulnerabilidade ela pode sair com a forte recomendação de levar aquele cenário uma etapa além, né? Analisar aquele cenário sobre uma ótica um pouco mais complexa, que seria através da realização de uma análise quantitativa de risco da unidade. Bom, então, obrigado, Rafa. Nós fechamos essa reflexão com vocês de uma forma ainda não tão profunda sobre o estudo de vulnerabilidade e AQR. Se o Danilo vai fazer algumas perguntas que foram colocadas no chat, e quem quiser se aprofundar mais ou coisa pode entrar em contato direto conosco, com a RSE, e nós podemos trazer um aprofundamento no tema. É importante destacar que a próxima semana temos o webinar sobre o plano quinquenal. Na minha visão, é também uma oportunidade fantástica, porque é um fechamento e é uma reflexão sobre como eu faço a gestão de tudo que eu tenho na mão como um ponto focal de segurança de processo. Então, eu como um líder de PSM, um ponto focal, como eu garanto que todos os meus cenários estão sendo geridos de forma adequada. Ok, bom, obrigado, Américo. Danilo, por favor. Tá joia, obrigado, boa tarde para todo mundo. Eu vou dar o enter agora no chat e soltar, o nosso amigo Cleiton já soltou a pesquisa de satisfação. Obrigado, Cleiton. Enquanto eu faço as perguntas aqui, pessoal, por favor, preencham, respondam, nos ajude a corrigir eventuais falhas, entender próximos temas de webinar. Obrigado para quem gostou, está elogiando no chat. Américo, Rafa, eu vou começar com uma pergunta que foi colocada agora recentemente aqui, que pode definir ratificação? A gente falou bastante nesse termo na apresentação. Eu vou começar com ela, depois eu vou entrar nas mais técnicas. A ratificação, né? Ratificação seria confirmar a severidade que foi definida no estudo qualitativo, né? Ou seja, uma determinada consequência foi classificada em termos de severidade, considerando critérios qualitativos, considerando os critérios da matriz de aceitabilidade de risco, e o estudo de vulnerabilidade, ele pode confirmar, pode falar, não, realmente aquele cenário é um cenário catastrófico, ele tem potencial de matar 10 ou mais pessoas, né? Ou então, o estudo de vulnerabilidade, ele pode retificar, ele pode indicar que o pessoal pesou a mão, né, na hora de definir, na hora de classificar a severidade do cenário. E por isso, é um cenário que pode não ser, que não é catastrófico, ele pode ter uma severidade mais branda. Então, ratificar ou confirmar a severidade, a classificação de severidade do estudo qualitativo, ou então modificar, tanto para uma categoria acima, né, ou para a categoria abaixo. Tá certo. Bom, eu vou começar então com a primeira pergunta colocada logo no início. É uma pergunta que pediu para que a gente comentasse sobre os produtos tóxicos não relacionados na resolução CEPRAM. Ele até coloca um exemplo da água oleosa, água mais petróleo. Ele pediu o seguinte, a ideia é nós identificarmos o seguinte: quando eu não tenho um produto classificado na lista, listado, vamos chamar assim, na norma, quer dizer, como eu trato esse produto? Nesse caso, nós vamos precisar saber a composição química do produto, porque na resolução, tanto na resolução CEPRAM quanto na CETESB, os produtos puros, né?
E, na verdade, os softwares, né, de modelagem de vulnerabilidade, eles possibilitam que você crie misturas. Então, nesse caso, nós teríamos que criar o nosso produto químico dentro do software, né, a partir da composição dele. Como os softwares, eles já trazem, né, as propriedades, ele já tem no banco de dados dele as propriedades físico-químicas de substâncias puras. A partir do momento em que nós criamos essa mistura, é possível representar. Tá joia, obrigado, Rafa. A pergunta seguinte: qual ferramenta a RSE usa para cálculo de frequência por árvore de falhas ou eventos? Qual a ferramenta? A ferramenta é o seguinte: nós podemos utilizar, normalmente, para retificação da frequência, a depender do cenário, nós podemos utilizar o LOPA, né, a ferramenta de LOPA, que é uma ferramenta fantástica, né, para confirmação ou revisão da frequência de um cenário, ou mesmo, né, a parte de árvore, a árvore de eventos ou a árvore de falha, né? Então, mas normalmente nós priorizamos o uso da ferramenta de LOPA. Mais recentemente, nós estamos trabalhando, inclusive, isso é muito novo no Brasil, né, o uso da metodologia Boltai quantificado, né, que é uma metodologia fantástica, uma ferramenta fantástica, porque com o Boltai quantificado eu consigo definir a frequência do evento iniciador da causa, as probabilidades de falha na demanda das barreiras preventivas que existem para aquele cenário indesejado, e consigo definir, que é bastante interessante, eu consigo definir a frequência do cenário para um determinado evento iniciador, ou se um cenário, para ocorrer, ele precisa ocorrer vários eventos iniciadores. Isso foi inclusive um estudo recente que nós fizemos. Nós podemos fazer uma composição de eventos iniciadores, porque para a ocorrência daquele cenário eu preciso ter a ocorrência do evento iniciador 1 e o evento iniciador 2 e o evento iniciador 3. Então, é muito interessante esse tipo de cenário, onde você, para a ocorrência do cenário, eu preciso que não apenas ocorra uma causa, mas sim um conjunto de causas. Aí você faz uma composição dessas causas para chegar numa frequência do conjunto dessas causas e, efetivamente, calcula a PFD das barreiras de prevenção, e com isso você chega à frequência do cenário. Boa pergunta. Ok, beleza. Dá tempo aqui de fazer mais duas perguntinhas. Uma que foi bem interessante aqui, olha. Se são considerados nos estudos quantitativos as mudanças climáticas recentes que estão ocorrendo, muitas vezes diferente do histórico de velocidade de vento e frequência levantado para o estudo. Como que a gente aborda, então, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo? Perfeito. O importante, toda vez que isso às vezes é um erro que algumas companhias fazem, né, na realização do estudo de modelagem de efeitos, é que eles querem considerar as condições ambientais de 15 anos atrás ou 10 anos atrás, quando foi feito o estudo original, né? E aí nós vamos estar discutindo, inclusive, na próxima semana, que o plano quinquenal, como é dito, ele remete a uma necessidade de reavaliação dos estudos qualitativos e quantitativos numa base de 5 anos. E não é raro nós vermos, por isso que a pergunta é boa, muito boa, os estudos quantitativos de risco, eu já vi estudos com 20 anos de realizado. E aí, como o colega falou, né, as condições ambientais da região, elas mudam, né? E aí é importante que nós sempre pegamos a base mais recente, a fonte de informações mais recente do órgão ou órgão ambiental, enfim, os órgãos que disponibilizam essas informações ligadas às condições ambientais, climáticas, etc. Então, não é recomendável que se pegue para estudos quantitativos de risco bases de referência de condições ambientais de 10, 15 anos atrás. Muito bem comentado. Só complementando, né?
A própria norma CETESB, né, ela traz que o ideal é que se tenham dados reais da área onde a unidade está instalada. Se não for possível, se esses dados não estiverem disponíveis, né, ela traz umas condições default, né, mas que devem ser utilizadas em último caso. O ideal é que se tenha, pelo menos, uma composição das condições, dos principais parâmetros meteorológicos de pelo menos dos últimos 3 anos. Né? Então, pelo menos temperatura, pressão, umidade relativa do ar, velocidade do vento, direção preferencial de vento, radiação térmica, radiação solar, desculpa. Excelente, Rafa, obrigado. Pessoal, partindo para a última pergunta aqui, vou destacar a fala do Américo. Nós temos a último webinar do mês de abril, na próxima quarta-feira, às 4h. Vamos falar de plano quinquenal. Tá? O link a gente manda sempre a partir das segundas-feiras para vocês. Segundas-feiras. Indo para a última pergunta, a ISO 31000 cita várias técnicas para avaliação de riscos. A pergunta é, o que a RSE recomenda para pequena, média e grande empresa? Se é possível diferenciar e se faz sentido essa diferenciação? Essa pergunta ela tem um viés sensível, porque o que define de fato a ferramenta que vai ser utilizado é o processo, né? São as características de processo, as características do sistema, e aí você tem ferramentas, no caso da qualitativa, ferramentas mais recomendadas ou não. Lógico, para pequenas empresas, né, e médias empresas, onde os recursos são menores, a recomendação do uso, pelo menos da análise preliminar de perigo, a APP, ela é muito usada na pequena e média empresa, até mais do que o RASOP. Por quê? Porque o RASOP é uma metodologia mais complexa, ela demanda mais tempo, ela demanda mais informações, inclusive, de processo. Mais informações a nível de processo, variáveis de processo, documentação, etc. Então, eu recomendaria para pequena e média empresa, no mínimo, análise preliminar de perigo, no mínimo, a realização de estudos de modelagem de efeitos, de vulnerabilidade, porque, às vezes, isso é muito interessante, você tem uma empresa pequena em tamanho, mas grande em risco. Então, o que define o grande ou pequeno para a segurança de processo não é o tamanho ou o volume de capital que a empresa tem, e sim é o risco que existe naquela instalação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma refinaria, né, uma refinaria de petróleo, e eu tenho uma pequena empresa, né, pequena em tamanho, com 20 cilindros de cloro de 900 quilos, para efeito do dano social, do dano à comunidade, uma liberação de 20 cilindros de cloro de 900 quilos é muito maior do que incêndio num tanque de 20 milhões de litros de gasolina. Ou 30, 50 milhões de litros de álcool. Né? Ou até uma explosão de uma caldeira. Então, se vocês forem ver, essa pergunta ela é muito sensível, porque eu não posso definir o pequeno ou grande, né, para decidir que ferramenta ou que metodologia usar pelo tamanho físico ou o tamanho de capital da empresa. E sim pelo nível de risco que existe nessa instalação. E aí, poxa, mais uma vez, eu adorei o fechamento, vamos chamar assim, tá, com essa pergunta. As empresas, eu trabalhei em algumas outras empresas bem robustas no assunto de TSM, e nós tínhamos um critério extremamente importante para classificar uma instalação de high risk ou medium risk. Ou seja, risco alto, risco alto ou risco médio. E o critério de classificação dessas instalações não é o tamanho em metros quadrados ou quilômetros quadrados ou o quanto de geração de riqueza aquela unidade faz, e sim o nível de risco que existe naquela unidade a nível do perigo dos produtos e da energia que existe naquela instalação. Então, existem critérios onde nós podemos enquadrar uma unidade, onde essa unidade se enquadraria no alto risco ou
médio risco. E aí sim, nós definiríamos que metodologias, que ferramentas de análise de risco utilizar, indo até, em último caso, para RASOP, LOPA, estudo de vulnerabilidade, estudo de AQR, o próprio POLTAI, para verificar a efetividade, integridade e confiabilidade das barreiras de segurança, etc. Então, muito boa pergunta. Américo, eu vou parar de perguntas por aqui, tá? Para tentar manter o horário. Agradecer a participação do pessoal. Bom, Danilo, eu queria mais uma vez agradecer a você, agradecer a Rafaela, agradecer a toda a equipe da RSE Consultoria, que nesse momento nós continuamos apoiando nossos clientes, né, remotamente, todo mundo de casa, vamos fazer 2 meses, e continuamos apoiando nossos clientes. E, ao mesmo tempo, destacar que eu falei isso no webinar passado, vou comentar de novo. Nesses momentos onde nós temos um cenário se destacando em cima de outros, tipo, nós estamos tendo uma pandemia, nós estamos com a sociedade, com os executivos, os líderes da companhia, das companhias, concentrados em minimizar e evitar os danos causados por essa pandemia. E é extremamente importante que a gente avalie, como profissionais de segurança de processo, qual o potencial impacto que esse foco extremo e, eventualmente, mudanças organizacionais que estão acontecendo dentro da empresa, com retirada de pessoas, redução de quadro de pessoas, o que isso pode provocar de fragilidade, tanto na gestão, quanto na integridade ou confiabilidade de sistemas de segurança, como até na probabilidade de ocorrência de erros humanos que possam causar uma grande catástrofe. Então, por favor, nós, profissionais de segurança de processo, atenção total na prevenção em relação à pandemia e atenção total em estar alerta, estar orientando sempre nossa organização, as funções críticas e estar envolvido nas decisões críticas para que nós não sejamos surpreendidos com a ocorrência de um acidente catastrófico numa empresa e que, lamentavelmente, possamos depois, numa investigação de acidente, estar dizendo que foi porque o quadro de pessoas estava reduzido, porque as pessoas estavam sem foco, etc., etc., e por isso erraram, enfim. Então, eu gostaria de deixar mais uma vez esse alerta. E por que eu estou trazendo essa reflexão de novo? Hoje surgiu, é a segunda empresa, hoje, que é nos últimos 10 dias, que nos solicita um apoio numa análise crítica se a gestão de risco, a gestão de crise como um todo, face à pandemia, face aos cenários de risco que existem na empresa, se essa gestão de crise, se essa gestão de segurança de processo aplicada a esse momento, se ela está sendo tratada de forma adequada ou não. Então, nós estamos dando esse apoio, estamos apoiando as companhias nisso, e isso é um assunto extremamente importante que deve ser visto com muita cautela. Muito obrigado a todos vocês. Mérico, oi. Desculpa eu te interromper, mas eu só queria compartilhar com todos que a gente tem um visitante internacional aqui. Fiquei muito feliz, queria que todo mundo soubesse que a gente está extrapolando os limites do Brasil aí no nosso webinar. Obrigado aí a todos. Thank you, my friend. Papai, eu não consigo. Oh, que bom, fico feliz, muito bom. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês todos, contem sempre conosco. Obrigado, boa semana a todos.